do Ecomuseu Nega Vilma no Morro de Santa Marta e coordenador do projeto que no futuro será o Instituto de Sustentabilidade Go para o Planeta, nesse momento nós vamos fazer uma avaliação daquilo que foi a Rio+20 e os eventos paralelos, ou seja, Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. O primeiro aspecto que é importante a gente perceber foi a amplitude da conferência e a sua complexidade. Começo dizendo que a Rio+20 precisa ser analisada dentro de um grau de complexidade que não se reduz apenas aos resultados esperados pelos documentos. O que isso significa para a gente? Eu prefiro chamar a Rio+20, então, de Rio+20 mais paralelos, ou seja, os eventos paralelos. Primeira consideração que precisa ser feita foi a COP15, que aconteceu em Copenhague, na Dinamarca, e a crise mundial que nós estamos vivendo neste momento. Quando ocorreu, em dezembro de 2009, a COP15 na Dinamarca, nós já esperávamos, pelos resultados daquela conferência, onde existia a possibilidade de acontecer um dado novo em relação ao protocolo de Kyoto, e isso não aconteceu, os países não assumiram metas de diminuição de gás carbônico. Ali a gente percebeu que provavelmente as decisões futuras não teriam sucesso. O outro aspecto que a gente deve considerar com relação a Rio+20 é a crise econômica mundial que nós estamos vivendo hoje. Feita, então, essas duas considerações, gostaria de começar a destacar alguns dados que para mim são importantes e que foram positivos. Primeiro, na conferência Rio+20, nós percebemos uma consciência geral da gravidade do problema ambiental. O que isso significa? Mesmo os países que não assumiram na conferência obrigações e metas, quase todos os países tinham uma certa certeza, através das conferências que nós ouvíamos, de que o mundo vive um momento crucial. Nós estamos num dilema, nós estamos dentro de uma crise. A questão que sempre dividia as discussões era: quem vai pagar a conta para nós fazermos uma transição do uso do combustível fóssil, oriundo, ou seja, do petróleo, que polui a natureza, para a utilização das energias chamadas energias renováveis, ou seja, que não poluem a natureza. Quem vai pagar a conta? Isso dividia. Porém, todos eram unânimes de que nós precisamos de um outro modelo, de uma outra forma de compreender a realidade. Os diversos debates lá na Rio+20 com profissionais e os intensos diálogos que ocorriam com especialistas de diferentes áreas sempre nos mostravam lá nos pavilhões, nos diversos contextos e momentos, que o mundo vive o seu limite. Isso ficou claro para quase todos, especialistas, profissionais, os diálogos que aconteceram antes da conferência oficial, no qual eu tive o privilégio de participar. Quase todos afirmavam essa premissa. Outro aspecto que para mim é importante foram os eventos paralelos que ocorreram em vários lugares no Rio de Janeiro e que, na minha leitura, forma um capítulo à parte da conferência oficial. Todos estes eventos paralelos mostraram a preocupação de empresários, de cientistas, de artistas, de movimentos populares, mídias alternativas e diferentes setores da sociedade, preocupados com um único e mesmo problema: para onde nós estamos levando o mundo. Destaco então
os eventos paralelos que ocorreram junto aí a Rio+20. Primeiro, evento paralelo na PUC-Rio. O total de 500 cientistas do Brasil e de 75 países diferentes. Dentre eles, 6 ganhadores de prêmio Nobel. Eles se reuniram, discutiram caminhos alternativos para o desenvolvimento, mas todos chegaram a uma conclusão. Elaboraram um documento, escolheram um cientista para entregar esse documento ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e no documento ficou claro: o mundo se segue esse modelo de desenvolvimento que está aí, ele vive o limite. Esse documento foi levado lá para a conferência oficial e entregue ao seu secretário. Evento paralelo no Forte de Copacabana, chamado o Projeto Humanidade 2012. Inicialmente, os organizadores desse evento esperavam um número de 10.000 visitantes. Porém, aconteceram uma surpresa. 200.000 pessoas compareceram para ver a exposição sobre o desenvolvimento humano e sustentabilidade e participar dos debates que todos eles levavam ao pensamento sobre para onde nós estamos conduzindo a humanidade. Grupo C40, formado por prefeitos das principais capitais do mundo, para discutir as questões de mudanças climáticas, eles também se reuniram lá no Forte de Copacabana. Pensando então em metas e compromissos, em minha leitura, esses prefeitos trouxeram uma proposta vanguardista para os eventos paralelos, óbvio, para Rio+20. Esse grupo, chamado aí C40, que reúne 59 prefeitos das maiores cidades do mundo, apresentou uma meta de redução de 1,3 bilhão de toneladas de emissões de carbono até 2030. Isso significa dizer que é preciso olhar Rio+20 junto com eventos paralelos. Evento paralelo no Parque dos Atletas, lá próximo a Rio Centro. Países e estados do Brasil possuíam dentro do Parque dos Atletas cada um seu espaço. E foram apresentadas várias iniciativas que os estados e os países estão fazendo para pensar novas tecnologias, novas propostas para a sustentabilidade e desenvolvimento que integre o ser humano e a natureza. Diversos debates, conferências com especialistas, trocas de iniciativas e trocas de experiências, tudo lá, aberto para a sociedade civil e para aqueles que estavam credenciados. Evento paralelo no Aterro do Flamengo, chamada a Cúpula dos Povos. Em minha leitura, essa foi a maior participação da sociedade civil no tema da sustentabilidade nos últimos 20 anos. O volume de atividades era tão alto que era necessário se informar a cada dia sobre os eventos que iriam acontecer cotidianamente. Praticamente todos os movimentos populares estavam presentes. Várias plenárias que discutiam direitos, justiça social e ambiental, defesa dos bens contra a mercantilização da vida, soberania alimentar, energia, indústrias extrativas, propostas de uma outra economia e novos paradigmas para a sociedade. Aconteceu também na Cúpula dos Povos um número incontável de debates sobre temas que estavam ausentes lá na conferência oficial. Várias pessoas fizeram passeatas, representantes. No final, produziram um documento que foi entregue também ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, lá na conferência oficial. No documento, em linhas gerais, eles criticavam a ideia central da Rio+20, a ideia de uma economia verde, e
propunham um novo modelo de desenvolvimento. Rio mais 20. Rio mais 20, mais eventos paralelos. Rio mais 20, mais eventos paralelos. Igual a sustentabilidade como o paradigma transdisciplinar do século XXI. Essa é a minha leitura, essa é a nossa proposta. Como pesquisador e consultor em sustentabilidade, na minha avaliação, a Rio mais 20, agora chamada Mais Paralelos, foi o encontro de sustentabilidade ou sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável mais importante deste século. A Rio mais 20 Mais Paralelos não deveria ser interpretada como ponto de chegada, mas como ponto de partida. Em alguns anos, documento mesmo não será apenas o texto oficial da conferência, mas será também o texto dos 500 cientistas reunidos na PUC-Rio, a carta produzida pelas assembleias da Cúpula dos Povos, o compromisso assumido pelos 59 prefeitos das maiores cidades do mundo, os pronunciamentos de cada país na conferência e seus adendos ao texto central final da ONU, e várias outras organizações anônimas que mandaram também as suas contribuições porque queriam participar deste momento histórico como protagonistas desse movimento que leva a humanidade para frente. Por todos esses fatores, então, que eu compartilho com vocês, eu suspeito que esse foi o evento de sustentabilidade no qual todas as vozes da sociedade queriam mandar seus recados e assumir o protagonismo nesse momento de crise planetária. Isso mesmo. Empresários, ambientalistas, cientistas, catadores, pesquisadores, governos, representantes de movimentos populares e religiosos, todos focados em um único objetivo. Mesmo que ainda não tenham chegado à solução e que alguns não queiram perder ainda os privilégios, a Rio mais 20 Mais Paralelos deixou um ar de que todos concordavam num aspecto. O atual modelo de desenvolvimento econômico, social e ambiental está ultrapassado. Precisamos, com certa urgência, de fazer uma transição para um paradigma em que a preservação e a perpetuação da vida estejam em primeiro plano e se torne progressivamente em condição sine qua non, imprescindível, irrevogável, insubstituível das relações entre os seres humanos e a biodiversidade, e se torne também como fundamento de um projeto de desenvolvimento sustentável que reciprocamente se sustenta numa aldeia local e global chamada a vida no planeta Terra. Como ponto de partida, a equação Rio mais 20 mais paralelos fica igual à sustentabilidade como paradigma transdisciplinar deste século. O autor de um dos mais belos poemas que eu li nos últimos anos, Hälfte des Lebens, metade da vida, o poeta alemão Friedrich Hölderlin, disse que tinha um sonho, algum tempo atrás, e nesse sonho ele sintetiza o nosso engajamento no tema da sustentabilidade e, de certa forma, sintetiza também a alma do que, na minha leitura, foi Rio mais 20 mais eventos paralelos. Ele dizia, Hölderlin, sonho com um mundo em que o ser humano
viva numa relação de reciprocidade com ele mesmo, com os outros e com a natureza. Quando a carroça da história passar no portão da sua casa, entre. Pode ser o tempo de juntos nós reinventarmos o mundo. Um abraço para vocês. Até mais. Todo diferente, um celebra a paz e o outro faz a guerra. Muitos sentimentos em um mesmo evento, nasce uma vida, pra outra despedida. A minha alma chora, eu pergunto à humanidade, pra onde vai o mundo? Sem felicidade, eu sonho ver o nosso mundo das mãos. Eu quero ver cessar essa divisão. Eu quero ser muito mais do que ter nós. Eu casar com a humanidade. Hoje é um dia todo diferente, um celebra a paz.